Olá, estamos de volta com mais um programa, mais um Conexão Feminina. E neste mês de fevereiro, nós estamos falando sobre empreendedorismo feminino. Estamos trazendo mulheres aqui empreendedoras. Então, fica com a gente. É um tema muito importante que eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Compartilhe o link aí nos seus grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais, para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo importantíssimo. Eu sou a Mariluze e esse é o Conexão Feminina. Como eu falei, hoje nós vamos falar sobre finanças dentro ainda do contexto ali do empreendedorismo, enfim, de finanças familiar. E nós vamos falar com ela que já esteve aqui com a gente, já falou aqui com a gente, né, sobre empreendedorismo feminino. Ela é uma empreendedora, ela é contadora há 17 anos já, né? Ela também é mestre em gestão e organização pública, é diretora administrativa, é empresária contábil, é perita tributária. Gente, essa mulher não para. Ela também é líder do Comitê da Mulher do Sicredi, ali da região de Cotia, Barueri, Carapicuíba e Osasco. Integra também o Conselho da Mulher de Cotia e também integra a liderança do Ministério de Mulheres lá da Igreja Adventista da Promessa em Santana, em São Paulo. É com prazer que eu recebo mais uma vez aqui a Juliana Mateus. Ju, obrigada por estar mais uma vez aqui com a gente para falar de um tema importantíssimo, né? Nós temos falado aí do empreendedorismo, mas é importante falar de finanças num contexto bíblico. Sim. Né? Muitas vezes a gente separa essas coisas e, na verdade, não devemos separar, né? Exatamente, Lu. Obrigada mais uma vez, né, pelo mais um convite de estar aqui na Conexão Feminina. Para mim é um enorme prazer. E falar desse tema, né, para mim tem um significado muito grande. Né? Deus nos ensina, a faculdade de Deus é vivendo, né? É vivendo. Então eu passei por várias situações que me despertou para mim entender realmente o que é finanças, como funciona o dinheiro, a importância do dinheiro, o que é dinheiro. Né? Então, eu tenho toda essa formação aí que você falou, mas o que me ensinou realmente sobre finanças não foi nenhuma faculdade, não foi nenhum título, foi vivendo, foi experiências que Deus me deu e foi pela palavra de Deus que eu aprendi sobre finanças. Muito bom. Ju, então vamos começar a falar assim, por que é importante a gente falar sobre dinheiro? Né? Crente acha que não pode falar sobre dinheiro, né? Mas na verdade é muito importante. Por que é importante a gente falar sobre isso? Exatamente, você falou. A gente às vezes acha que não é importante falar sobre dinheiro. Às vezes a gente tem até vergonha de tratar o tema dinheiro. A gente tem algumas travas, tabus para falar sobre dinheiro. E dinheiro é algo que muitas vezes eu pelo menos, né, eu vivi na infância, na escola, faculdade, várias situações, até mesmo na igreja, e não tinha ouvido falar sobre dinheiro. Eu não fui ensinada sobre como lidar com o dinheiro, né? Sempre foi um tabu, né? A questão de falar sobre ele. E é muito importante. E por que é importante? Porque Deus fala muito sobre dinheiro. Na Bíblia tem mais de 2.300 passagens sobre dinheiro. Se fala mais de dinheiro na Bíblia do que qualquer outro tema. Né? Então, por que a gente fica adiando essa conversa? Por que a gente não fala sobre isso com tanta naturalidade? Né? E a gente só vai entender, né, a importância e por que a gente precisa falar, porque a gente começa a viver ciclos. Né? E a gente começa a viver a roda dos ratos, como a gente chama, né? A gente aprende o quê? A trabalhar, ter uma profissão, né? A gente é formado para entrar nesse sistema de trabalhar, ganhar e gastar. E a gente alimenta isso. Né? Pode ser que tem algumas exceções, né? Muitos que saíram já dessa rotina, desse ciclo, mas a grande massa, somente os brasileiros, e eu me incluí nesse meio por muito tempo, e é recente esse meu acordar, né? De trabalhar, ganhar, gastar, trabalhar, ganhar, gastar. E isso vai, a vida vai, a gente fica nesse automático. Então, enquanto Deus não me deu situações que eu precisei, opa, tem alguma coisa muito errada.
Porque a questão do dinheiro, não importa o quanto você ganha, se você ganha pouco, se você ganha muito, não é o que você ganha. É como você lida com esse tema, como você lida com o dinheiro, como você entende dinheiro. Né? E a gente tem que entender o dinheiro, ter a relação com o dinheiro de forma bíblica, na perspectiva que Deus tem, na mesma perspectiva bíblica. Se a gente não se relacionar com ele dessa forma, a gente vai sofrer muito, até a gente aprender e ter um sacode, sabe? Você fala assim, na maneira de usar o dinheiro, né? Na maneira de administrar Sim. também, né? De gastar. De entender, primeiro, dinheiro é espiritual. Né? Dinheiro e espiritualidade está totalmente ligado. Né? Andam juntos. Para mim, tem um livro que eu li, que eu recomendo aqui, do pastor Júnior Santos, é o livro Dinheiro e Espiritualidade, que eu li nessa busca, em vários outros livros que eu li, principalmente Provérbios. Né? Eu estou no desafio de Provérbios, principalmente para entender como funciona, porque Provérbios nos ensina muita sabedoria, inclusive sobre a sabedoria do dinheiro. Desde dia 29 de outubro de 2021, eu leio Provérbios diariamente, medito sobre Provérbios, porque eu quero ser sábia. E eu quero ser sábia para lidar, inclusive, com o dinheiro. Né? E Deus fala, peça que eu vou te dar. Né? E a gente tem que se movimentar nessa direção. Então, eu tenho me movimentado nessa direção de entender como funciona o dinheiro na espiritualidade, de forma espiritualizada. Nem tudo, né? A gente espiritualiza tudo, mas começa aí, a raiz do dinheiro não é o problema. Que a gente aprende muitas vezes. O amor ao dinheiro é o problema, né? Então, a gente desmistificar várias falas que a gente foi criando, que a gente foi aprendendo, e tanto saber como ele funciona e tanto saber usá-lo, né? Nós somos mordomos. Né? Isso no livro, né, que eu comecei a falar e não concluí, no livro ele explica que o dinheiro é como se fosse um rio. Ele segue o caminho dele. Ele vai seguir. Ninguém consegue reter dinheiro. Se a gente parar para pensar, ninguém retém dinheiro. Né? Quando a gente segura o dinheiro, a traça corrói. Ele some, ele é roubado, de alguma forma ele vai seguir o seu ciclo, o seu caminho. Né? Agora, se a gente se posicionar próximo, né, ter as terras umedecidas aí para esse rio, que é o dinheiro, a gente vai conseguir, né, ter mais frutos. Né? E Deus nos permite isso. E só com essa sabedoria que vem do céu, que vem do alto, para a gente entender o que é o dinheiro. Porque o dinheiro em si não tem valor. O dinheiro é papel. Sim. O dinheiro é uma forma de fazer permuta. O que tem valor é o que eu tenho para entregar para o outro. É o meu servir, o meu serviço. Né? Isso tem valor. E aí, quando você se volta, qual que é o meu papel? O que Deus me entregou para me servir? E você foca nisso, sabe? Hoje eu foco no que eu posso fazer diferente na vida do outro. Como eu posso servir o próximo? Qual é o meu papel? Na minha posição, em todos esses conselhos que você falou, no meu trabalho, na igreja. E aí o dinheiro, ele é uma consequência. Todo mundo que seguir dinheiro, que correr atrás do dinheiro, quem consegue segurar o rio? Ele vai seguir o seu rumo. Mas se você ficar ali, se você se molhar daquelas águas, se você utilizar aquelas águas para plantar, para molhar plantações, você vai ter frutos. Então, a ideia do dinheiro em si é você entender como ele funciona. Né? E quem é o dono do dinheiro? Só Deus. Então, na verdade, existe uma relação muito estreita, pelo menos deve ser assim, entre o dinheiro e a vida espiritual. Sim, muito estreita. Muito estreito. Na verdade, o dinheiro, ele é um instrumento. Ele é como um bisturi. Ele, se o cirurgião pega o bisturi e faz uma cirurgia, ele está usando bem aquele instrumento. Né? E nós, como cristãos, nós também fazemos uso do mesmo instrumento. Né? Agora, eu concluí, Lu, em tudo isso, que às vezes a gente acaba que a gente às vezes tem receio de falar, eu quero ter dinheiro. Eu quero ser rica, eu quero ter condições, eu quero ter... A gente, muitas vezes, eu senti vergonha de fazer, eu não falava isso. Eu não assumia. E hoje eu tomei uma postura, falei, Deus, eu quero ter dinheiro. Estou no caminho, ainda falta... Mas para mim, hoje, eu me sinto abundante. Eu já me sinto rica, independente da minha conta bancária. Porque dinheiro e a sua situação, né, financeira é muito do seu estado de espírito. Você está conectado. Eu sou filha do rei. Eu sou filha daquele que é dono do ouro e da prata. E não tem nenhum homem que é dono desse ouro e da prata. Então, hoje, o meu estado de espírito se sente abastado. Inclusive, eu ia te perguntar isso, né? Duas coisinhas. O que é, de fato, a prosperidade e o que é, de fato, essa vida abundante? A vida abundante, ela vem em contradição, vamos começar por ela, em contradição à escassez. Se a gente olha para a natureza, Deus é abundante em tudo.
Deus criou abundante. O traço de Deus, a criação, ela é abundante. Se você olha para as flores, quantos tipos de flores? Para o ser humano, para nós homens e mulheres, qual é a infinidade de características de pessoas? Nós somos únicas, né? Então, tudo que Deus faz é de forma abundante. E Deus não iria também nos colocar nessa terra como obra-prima da criação para viver escassez. Porque nós somos obra-prima da criação, nós somos imagem e semelhança de Deus e nós somos abundantes. Só que a abundância, né, ela está muito ligada à gratidão. Né? Eu, por muito tempo, eu construí, né, minha casa dos sonhos, foi onde eu acabei me levando num buraco financeiro muito grande. E porque a gente é levado para ter, né, sempre ter, valorizando ter. E às vezes a gente vai que nem um trator para construir as coisas. Não que isso seja ruim, isso é muito bom, Deus me abençoou. E Ele usou dessa casa, dessa construção que eu fiz, desse, digamos assim, um inferno financeiro que eu vivi, de eu construir uma casa de um valor muito alto agregado, mas chegar a um ponto de não ter R$100 para contratar um calheiro, porque a casa deu problema no telhado. E aí essa situação, que foi traumática para mim, e eu olhar para a minha situação, como assim? Eu tenho um bom emprego, meu marido tem um bom emprego, a gente tem uma renda legal, por que está faltando? Por que eu estou vivendo nessa escassez e eu tenho isso daqui e não tenho nada? Né? Eu vou viver a minha vida inteira como escravo de uma casa, escravo da minha situação financeira, que foi isso que eu me vi. Eu me vi vivendo escravidão, uma escravidão financeira. E Deus nos chama para a liberdade. E aí eu fui convidada nesse período, né, para fazer uma pregação na igreja de Cotia sobre liberdade. E aquilo era totalmente contrário ao que eu estava vivendo. E eu bati meu joelho no chão e falei, Deus, eu não sou livre. Eu sinto que eu não sou livre. Eu não sou livre. Minha vida financeira não me traz liberdade. Eu sou escrava do dinheiro. Eu não posso simplesmente falar... Quantas pessoas, Lu, trabalham um trabalho que não gostam? Vive uma vida de acorda de manhã, vai para um trabalho que não gosta, faz o que não gosta, volta, e aqui no dia seguinte de novo, e vive uma vida sem sentido. Isso é uma escravidão, né? E a gente escravo de dívidas. Né? Eu vivi, a minha crença, né, que me levou a meu buraco financeiro, meu inferno financeiro, era a crença que eu tinha que eu não sabia guardar, eu não sabia investir, eu sabia pagar. Eu sou excelente para pagar. E eu constituí meu patrimônio que eu tenho hoje, eu e meu marido, todo à base de prestação. Desde meu primeiro consórcio, eu fiz o meu primeiro estágio. Então, assim, desde muito nova, desde lá meus 17, 18 anos, eu tinha essa crença de que eu iria constituir, para mim constituir um patrimônio, eu precisava ter parcelas. E nisso, isso é a coisa mais atrativa para você nunca sair da roda dos ratos. Para você nunca sair desse ciclo financeiro de ganhar, pagar, gastar. Ganhar, gastar, pagar. Preso à dívida. E aí você sofre, muitos sofrem para dizimar, aí você sofre para ajudar, para doar, você quer reter, porque você tem conta para pagar e você não tem paz. Cadê a paz que transcende todo conhecimento quando a gente está endividado? Não existe paz. Né? E aí isso rouba sua alegria, rouba o prazer da vida. E aí, nesse dia que eu passei nessa situação, eu falei assim, tem algo muito errado comigo. Muito errado. Porque a sua situação financeira, ela não se define pelo tanto que você ganha. Não é definida pelo tanto que você ganha. Ela é definida qual tipo de mordomo você é. Qual é a relação que você tem com o dinheiro. E aí eu fui buscar na Bíblia. É nisso que está a questão da prosperidade. E que você falou, a prosperidade ela não tem a ver com o seu saldo bancário. Não é seu saldo bancário que vai determinar se você é próspero. Há muita gente com dinheiro que é pobre. Né? Muita gente com dinheiro é pobre e tem muito, né, digamos assim, nem vou usar essa palavra pobre, que o pobre descobrir nesse caminho que pobreza, na verdade, é você não ter a visão certa de si mesmo. Você tem uma visão distorcida de si. O oposto de riqueza, que a gente fala que é pobre, mas não é. O oposto de riqueza é miserável. E nós não somos miseráveis, né? Na perspectiva financeira. Sim. E Deus nos salvou, né? Deus nos regenerou. Ele deu uma nova vida, Ele nos fez herdeiros. Então, como podemos viver de uma forma tão miserável? Né? A gente tem que se opor a isso. E outra coisa que também me mexeu muito, esse momento que para mim é muito importante, Lu, que quando o pastor Felipe lançou essa TV Promessa, eu fiquei com muita raiva de mim, que eu queria financiar, eu queria ajudar. E isso me incomodou tanto. Desculpa. Imagina. E eu estou aqui hoje, depois do que eu vivi,
e eu entender. E assim que eu consegui me reerguer, eu fiz uma oferta, teve promessa. Glória a Deus. Eu voltei a dizimar e comecei a investir. Que eu quero. Eu falei, Deus, eu quero ter recursos, porque eu quero ajudar. Eu quero financiar a obra. Essa empresa que eu criei não é para mim, Lu. Eu convido todo mundo para trabalhar comigo. Eu já percebi. Passou na frente da Ju, ela tá chamando, escuta. Ela é nossa. Ela é de Deus. E eu quero abençoar um maior número de pessoas com essa empresa. Glória a Deus. E é essa empresa que eu quero que nos dê muita condição. Essa empresa vai dizimar. Essa empresa vai nos dar recursos para dizimar cada vez mais. Ou seja, usar o dinheiro para a glória de Deus, glória né? de Deus. No Isso reino é prosperidade, de Deus. Isso é Lu. prosperidade. Isso é prosperidade. A gente poder financiar o que Deus nos colocou, sabe? A gente não dentro de nós mesmos, do nosso ciclo, a gente poder financiar isso. A gente poder financiar como, né, lá nas igrejas que Paulo ia, que ele falava, envie recurso. Quando o pastor falar na frente, falava, vou lançar um projeto, envie recurso, eu tá aqui. Quanto precisa? Eu quero ter muito recurso. Eu conheci nesse processo que às vezes a gente cria umas crenças que o rico, a pessoa só é rica porque ela tirou de alguém, sabe? E nesse processo eu li muitos livros sobre prosperidade, muito livro sobre dinheiro, muito livro, esses best-sellers. E sempre tinha retratado, né, os ricos, que eram os ricos que a gente não conhece muitas vezes, que a gente vê os ricos que saem no jornal, que são né, as pessoas que têm apenas dinheiro, que não são prósperas, que têm dinheiro, mas que de alguma forma desvirtuaram o uso do dinheiro. E a gente vê muitas reportagens que trazem que a gente vai criando crenças sobre dinheiro. Nossa, mas só ganha dinheiro quem rouba, só ganha dinheiro quem usurpou de alguém, né? Alguém que fez um mal, alguém que ou só que ganhou de alguém. Ou porque explorou alguém. Sempre... A gente se relaciona a ganhar dinheiro com isso. E aí, nesses livros, eu fui vendo como que, muitas vezes, a alma do rico, ela é abundante. Que muitas pessoas que têm recurso, ela usa o recurso de forma abundante. Ele é um doador, né? Ele é um doador e ele é um recebedor. Né? E eu vi esse personagem em vários livros que eu li, e eu falei assim, eu não conheço uma pessoa assim que eu posso... Nossa! E eu tive o privilégio de conhecer, Deus me mostrou, eu conheci, eu fiz um curso de finanças bíblicas com uma mulher incrível, cristã, e eu tive o privilégio de estar com ela, de conhecer ela e ver realmente a personificação desses livros. E isso me encantou de uma forma tão grande, eu falei assim, é isso. E ela colabora, e ela ajuda a obra, e ela ensina hoje, a missão dela é empoderar mulheres, ensinar mulheres a romper isso, e a poder viver, né, esse melhor de Deus, viver como herdeiras do rei. E é esse meu propósito. E as mulheres que passam por mim, eu convido, vamos viver como herdeiras. Glória a Deus, que lindo isso. Assim, muitas perguntas que eu ia fazer aqui para você, você já me respondeu aí, né, mas... Eu queria que você desse conselhos para as mulheres, né? Lá em Provérbios, né, como você falou, né, que você está lá nessa maratona em Provérbios, fala muito da mulher sábia, né, da mulher virtuosa. E essa mulher virtuosa de Provérbios, ela diz que ela administra bem o lar. Ela administra o lar. Exato. Então, ela administra também as finanças do lar. E normalmente é assim que acontece. Né? As mulheres normalmente que financiam, que administram mesmo aquelas que não trabalham fora. Né? Quem administra as finanças do lar é a mulher, né? 99% dos casos. É muito né? importante. Então eu queria que você desse para essas mulheres que estão nos assistindo alguns conselhos, né, para uma vida financeira saudável dentro da perspectiva bíblica. Né? Principalmente agora no início do ano, né? É um período que se gasta muito. Início e final de ano é um período que se gasta muito. Verdade. Né? Principalmente quem tem filhos na idade escolar e até mesmo na faculdade. Né? Material para comprar, enfim. Como administrar os recursos da família, os recursos do lar de uma forma bíblica, saudável e dentro da perspectiva bíblica. Para a gente administrar bem os recursos, Lu, eu vou falar uma palavra que vai falar, mas o que isso tem a ver? Tem tudo a ver. Foi o que aconteceu comigo. A primeira palavra que você tem que desenvolver para você aprender a administrar bem os recursos, porque isso vai interferir lá na sua decisão de compra, é gratidão. Você ser grato. Depois que eu construí a minha casa, uma casa, né, espaçosa, eu não conseguia olhar o que eu tinha feito.
né, eu e meu marido. Eu olhava o que eu não tinha. E eu vivia com ingratidão. Mas eu não tenho isso, falta aquilo. E esse pensamento, ele refletia em tudo. Eu olhava para uma despensa, sempre via o que faltava. Eu olhava para... Não tinha. Eu olhava para o meu guarda-roupa, eu sempre via o que faltava. Eu não tinha olhar para o que... Nossa, eu tenho isso. Não, olha, que legal. Eu sempre queria mais. E é um saco sem fundo. Aí você nunca está satisfeito. E Provérbios fala isso. Então, a primeira coisa é ser grato. Ver o que você tem, ser grato pelo que você tem. Esse sentimento de gratidão, você se sente satisfeita, você se sente abastada, você se sente abundante. Então, quando você tem um espírito abundante, quando você vive em abundância e você sai para fazer compra, é totalmente diferente. Porque opções tem diversas. Você vai comprar material de criança, você vai ver uma caixa de lápis de todo o preço, de 5 a 50, de todos os preços, de todas as formas. Se você tem um espírito de escassez e um espírito de que você tem aquelas crenças que não consegue juntar como eu tinha, e de sempre querer mais e querer se satisfazer nas coisas, né? Que tinha isso. Eu percebi que existia isso em mim. Eu procurava me satisfazer com as coisas externas, com a condição de vida, com os prazeres da vida, né? E esse prazer não é só prazeres que a gente tem na mente, né? É prazeres mesmo, de comprar era um prazer, comer é um prazer. Então, quando a gente não se sente abastecido, satisfeito, né, a gente abundante, a gente vai procurar prazer em coisas externas, né? E aí a gente vai procurar esse prazer na hora de comprar um material escolar. A gente quer o melhor para os nossos filhos e a gente gasta mais. E, às vezes tem uma outra opção que é satisfatória. Que é boa. Que atende. Mas a gente tem a sensação de buscar prazer naquilo. Eu lembro que nos finais de ano a gente recebe DCC, recebe um dinheiro a mais. Eu entrava na loja, eu comprava muita coisa. Até o que não precisava. O que não precisava. E eu sempre fui uma pessoa de doar muito. Então, comprava e doava muito aquela coisa. Eu poderia doar de outra forma. Poderia, né, contribuir de outra forma. Né? Mas eu tinha aquela sensação de que estava sempre faltando. A minha sensação era que sempre faltava. Eu não olhava para o que eu tinha feito e falava... aí juntava com a crença, né, de não saber juntar, não saber guardar. Eu chegava a me organizar com meu marido dessa forma. Eu pago as contas, eu faço isso, você junta. Você é o cara que guarda. Eu não sei guardar. E eu me conformava com aquilo. E Deus Não. Como o pastor falou ontem, né, sobre mediocridade, você não te chamei para ser medíocre. Eu te chamei para ser acima da média. Nós somos filhos de Deus, nós somos filhos do rei. Nós temos que honrar isso. E aí, primeiro fato, né, aprendi a ser grata, comecei a olhar para tudo que eu tinha, não me falta nada. Olha o que eu tenho. E quando eu comecei a olhar para isso de uma forma grata, como eu comecei a também não comprar mais por impulso, não comprar mais porque... eu aprendi isso também no curso de Finanças Bíblicas. Eu preciso realmente... Até nem precisa fazer curso de Finanças Bíblicas, todos os cursos também ensinam isso, né? Eu preciso, você pensar de forma racional na hora de comprar, né? E aí traz essa questão do que a Bíblia nos ensina muito. Às vezes a Bíblia não vai te ensinar, olha, pesquisa, faça assim, procura mais preço, mas ele vai lá, ele age no nosso emocional, no nosso espiritual, na nossa alma. Porque no final das contas, toda decisão de compra, ela não é racional. Ela é mais emocional do que racional. Sim. Então, os princípios bíblicos para finanças, ele age na raiz. E às vezes a gente aprende finanças superficial. É como se a gente estivesse aprendendo finanças na praia, lá na margem do mar, lá. E aí Jesus nos chama, quer aprender finanças bíblicas? Vou te ensinar a mergulhar. Aí você vai mergulhar, né, na espiritualidade, no que Deus projetou para você. O que é dinheiro? Dinheiro é papel. Mas você tem valor. Você tem algo para contribuir. E aí sua decisão não é mais racional, né, emocional. Mais racional. É mais racional e mais espiritual. Eu vou me escravizar. E outra decisão que eu tomo também quando eu vou comprar algo. Cada coisa que você compra, a gente acha que está pagando com dinheiro. Mas a gente não paga com dinheiro. A gente paga com a nossa vida. É com a vida. Quanto tempo você trabalhou para ter aquele dinheiro? Então, o dinheiro a gente conquista com tempo. E o tempo é a nossa vida. E a gente dá mais valor ao dinheiro do que à nossa própria vida. Porque a gente até tem uma frase, né, muito conhecida, né, tempo e dinheiro, né, que vale, né? Não é. Tempo vale muito, dinheiro vale tempo, né? O tempo vale muito mais que dinheiro.
Ninguém consegue comprar tempo. Nosso tempo é determinado pelo nosso Criador, Ele nos deu o tempo. E a gente troca esse tempo por prazeres materiais, que se destrói, que vai para o lixo, que às vezes a gente compra aqui, fica todo empolgado, daqui a pouco a gente nem usa mais. E pensando dessa forma aí, a gente entende o verdadeiro valor do dinheiro. Né? Exatamente. O valor do dinheiro é a nossa vida, é o nosso tempo. O tempo que a gente... Você deixou de estar Exatamente. com Deus, você deixou de estar com sua família, você deixou de descansar para você ganhar aquele dinheiro. Então, quando você entende que cada real é um tempo, é um minuto da sua vida, e você compra com a sua vida as coisas que você compra, você vai dar mais valor no dinheiro. A sua decisão é outra. Entendeu? Eu já tinha feito um monte de curso sobre economia, como gastar menos, como técnicas para investir, um monte de técnica. Nada deu jeito, Lu. A crença que a gente tem é tão enraigada, o que a gente ouve sobre dinheiro na nossa infância, o que a gente vê, aquelas reportagens que a gente vê, um monte de gente ganhou dinheiro fazendo coisa errada, e a gente vai criando uma aversão àquilo. Para mim ter dinheiro eu tenho que fazer errado, eu não quero fazer errado, eu sou cristão, então eu não quero ter dinheiro. Né? E quando a gente rompe isso, Deus nos convida para isso. Não, você está vendo ali, ó, é o lado errado. O que te falaram, quantas vezes pessoas ouviram falar, dinheiro é a raiz de todo mal? É uma frase comum no nosso meio. Sim. Mas ela é distorcida, na verdade, é o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Exatamente. O versículo que é o meu versículo desse ano, o versículo meu desse ano, quem não souber, está em Mateus, quem não souber lidar, em Lucas, desculpa, quem não souber lidar com as riquezas deste mundo, para a gente aprender a lidar, quando a gente aprende a lidar com as riquezas deste mundo, a gente aprende a lidar com as verdadeiras riquezas. Deus só nos libera as verdadeiras riquezas, Lu, quando a gente aprende a lidar com as riquezas deste mundo. Né? Então, as riquezas deste mundo, elas são superficiais ao que Deus tem para nos dar. Ele sim tem as verdadeiras riquezas para nos dar. E a gente só alcança elas quando a gente sabe lidar com as riquezas deste mundo. Muito bom. Ju, muito boa a nossa conversa aqui, muito esclarecedora, acho que vai despertar muitas mulheres a pensar, repensar a sua relação com o dinheiro. Não só mulheres, né? Mulheres, homens que assistem aí ao nosso programa. Muito obrigada. Eu queria que você desse uma dica de algum livro, né, sobre esse tema para a gente ler. Você disse que leu um livro e muito importante. Vou dar duas. O Dinheiro e Espiritualidade, do pastor Júnior Santos. Ele é muito difícil de achar ele físico. Eu até entrei em contato com o pastor, a gente queria comprar em maior volume, não consegui. Mas tem ele no Kindle. Dinheiro e Dinheiro e Espiritualidade. Esse livro é transformador, ele é muito pequenininho, muito fácil de ler. Inclusive, o curso recente que eu fiz de Finanças Bíblicas foi baseado nesse livro. Eu quero honrar aqui a vida, se me permite, da Sadana. É uma empresária, uma mulher, assim, incrível, que apresentou esse livro para a gente e que doou o tempo dela para nos ensinar sobre finanças bíblicas. E também, tem vários outros, mas eu queria também sugerir mais O Homem Mais Rico da Babilônia. É um livro também muito interessante que fala sobre dinheiro. E ele traz, porque talvez as pessoas pensavam, vou aprender a lidar com o dinheiro de forma técnica, né? E na verdade não é. Antes da gente lidar com a forma técnica, a gente tem que lidar com a forma espiritual. E esse livro, o Homem Mais Rico da Babilônia, ele vai trazer formas técnicas de você lidar com o dinheiro. Ele vai trazer vários, assim, mandamentos para você aprender a lidar. Então, o livro Dinheiro e Espiritualidade traz essa abertura aí, né, do mundo espiritual em relação ao dinheiro, e o livro O Homem Mais Rico da Babilônia vai te dar várias dicas bem práticas de você colocar em prática. Muito bom. Ju, mais uma vez, muito obrigada. Aliás, fala aí das suas redes sociais, a empresa da Ju e da Jennifer, que esteve aqui com ela no outro programa, Contábil Invest. Contábil Invest. Contábil Invest. @ Contábil Invest _ assessoria no Instagram. Temos nosso site também. E o meu é julianamateusa.contadora. Dou muitas dicas lá, né? A gente vai colocar aí também na tela, o Thiago vai colocar aí para vocês acessarem aí, que ela dá bastante dicas. Ela está sempre gravando os vídeos lá, dando dicas para a mulherada, principalmente, né, Ju? E para os empreendedores, né? A nossa meta, Lu, como cristãs, empreendedoras e donos de um negócio da contabilidade, entendendo tudo isso, a questão, né, do dinheiro e como ele liberta, né? E a forma de empreender não pode ser uma prisão, né? Muitas gente são presas aí aos seus negócios, a decisões, né, equivocadas, que todas essas crenças, né, essa falta de entender a espiritualidade em tudo, vai nos levando. Então, o nosso foco
como empresa contábil, é levar também, de alguma forma, essa perspectiva de liberdade, sabe? Da gente ser livre e da gente empreender de forma correta. A gente tem que contar com os princípios, com a mão de Deus no nosso negócio, sabe? E quando você empreende cumprindo princípios, você conta com a mão de Deus. É isso aí. A multiplicação dele. A multiplicação vem dele. Vem dele. Ju, muito obrigada, que Deus continue abençoando aí o seu trabalho. É um ministério, né? Se você olhar bem o ministério que Deus colocou aí na tua vida, que Deus continue te abençoando e usando para abençoar a vida de outras pessoas, de outras mulheres. Amém. Amém. E chegamos ao final de mais um Conexão Feminina. Agradeço mais uma vez por você estar aí com a gente. Compartilhe esse conteúdo, compartilhe o link do programa nas suas redes sociais, principalmente no WhatsApp, nos seus grupos de WhatsApp, listas de transmissão, para que mais pessoas tenham acesso a este conteúdo e sejam abençoadas através dele. Acompanhe a programação da TV Viva Promessa. Todos os dias temos programas excelentes, programas de oração, notícias, programa infantil, tem tudo na TV Viva Promessa para abençoar a sua família. Então vai lá, acessa a TV Viva Promessa e confira lá as nossas programações. E você também pode colaborar, como a Ju falou aqui, colaborar com a nossa TV, com o nosso conteúdo, para que a gente possa trazer mais conteúdo de qualidade para você. Entre lá no Amigos da Missão, que o Thiago vai colocar aí também na tela, para você saber como você pode contribuir para esse projeto. Que Deus abençoe a sua vida e conto com você na próxima terça. Até lá!